Olá, você está no canal do Ministério Sementes de Amor no YouTube, da Igreja Batista Central de Campinas. Eu sou Maurício e esse é o nosso estudo do grupo de homens, capítulo 6 do livro Ídolos do Coração, de Elise Fitzpatrick. O título do nosso capítulo hoje é Conhecendo o Seu Coração. Nesse capítulo, nós vamos aprender sobre o nosso coração e a graça de Deus. São 5 pontos onde nós vamos entender, primeiro, o que é o coração, segundo a Bíblia, qual é a doença do nosso coração, que Deus conhece o nosso coração, que a palavra de Deus dá o diagnóstico da doença do nosso coração e qual é a promessa de Deus para o nosso coração através da cruz de Cristo. E antes da gente começar, vamos relembrar a história da prostituta Raabe. Está lá em Josué 2. O 6º livro da Bíblia, capítulo 2. Se você quiser pausar o vídeo agora, dar uma revisada. Mas eu vou dar um resumo aqui. A Raabe, ela era uma prostituta, ela conhecia apenas a idolatria, que era um povo que não tinha o Deus de Israel como seu Deus, não tinha o Deus verdadeiro como seu Deus, e conhecia a prostituição, o pecado. E vivia no meio de um povo que tinha sido condenado à destruição por Deus, sob seu julgamento. Isso está lá em Gênesis 15:16. Mas apesar de tudo isso, a Raabe demonstrou fé em Deus. Ela abrigou e ajudou os espias de Israel antes de Jericó, da cidade de Jericó, ser conquistada. Isso está em Josué de 2-9. A gente tem trechinhos aqui desse versículo com as palavras dela demonstrando fé. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então ela sabia, que Deus tinha dado a terra de Jericó ali, da cidade de Jericó, aos israelitas. E também no final, olha essa confissão, que lindo. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu, embaixo na terra. E ela não tinha vindo do meio de Israel, a quem Deus tinha se revelado. E aí Deus poupou a sua vida e de sua família, e ela teve uma história tão importante, ela é registrada na genealogia de Jesus como trisavó do rei Davi e está entre as 2 mulheres na lista de heróis da fé, que está em Hebreus 11:31, que é: pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Bom, e como Raabe teve fé em Deus no seu coração? Ela era de outro povo, esse povo era pagão, tinha outros deuses. Isso não está descrito na Bíblia. Há teorias, a gente pode conversar melhor sobre isso no nosso encontro. Mas o importante aqui é saber que Deus pode mudar e atrair qualquer coração, em qualquer circunstância, para si mesmo e para o amor. Então, Jesus, ao responder sobre o mandamento mais importante, ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Então é importante a gente entender o que é o coração, Esse é o primeiro ponto do capítulo. O que é o coração segundo a Bíblia? E na Bíblia, o termo coração é um pouco diferente do que a nossa cultura tem hoje em dia. Na Bíblia, o coração é uma referência a 3 áreas, 3 partes de funcionamento do nosso universo interior, o ser interior. O que a gente pode dizer como a gente funciona. A primeira parte é a mente, a segunda parte são as afeições e a terceira parte é a vontade. A primeira parte, a mente, é a parte racional. Ela abrange nossos pensamentos, o nosso entendimento, memórias, julgamento, crenças, discernimento. E nós temos alguns trechos de versículos que mostram isso também. Vou ler aqui para nós. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. 1 Reis 3:12. Pois o coração desse povo se tornou insensível. Se assim não fosse, poderiam entender com o coração. Estavam ali, sentados ali, alguns escribas que pensavam em seu coração. Marcos 2:6. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Lucas 24:38. Porque mesmo tendo conhecido a Deus,
o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:21. E esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1:5. Essa é a primeira parte, o lado racional do nosso coração, a mente. A segunda, as afeições, são a parte sentimental, emocional. Abrange nossos anseios, nossos sentimentos, nossos desejos, imaginações, nossas emoções. Nós também temos trechos de versículos que mostram isso na Bíblia. Por exemplo, por não teres cultuado o Senhor, teu Deus, com gosto e alegria de coração. Deuteronômio 28:47. Ou, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Josué 14:8. Ou, por que choras? Por que o teu coração está tão triste? 1 Samuel 1:8. Ou, conceda-te o desejo do teu coração, o desejo do coração, e realize todos os teus planos. Salmos 24. Do seu coração brotam fantasias. Salmo 73:7. Não te ires depressa em teu coração. Eclesiastes 7:9. Anima o teu coração. Eclesiastes 11:9. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. Isaías 35:4. Assim considerai-o, para que não vos canseis e seu coração desanime. Hebreus 12:3. Não vos orgulheis se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Tiago 3:14. E a autora nos lembra que é importante notar que as nossas afeições, essa segunda parte do nosso coração, influenciam a nossa adoração. E a terceira e última parte, a vontade, ou volição, é a parte que escolhe, que determina as nossas ações. Essa parte, a vontade, a volição, ela é guiada pela mente e pelas afeições. A mente e as afeições guiam a vontade e a volição sobre qual caminho se deve seguir. E depois a vontade age em função dele. Nós temos alguns trechos de versículos aqui também. Por exemplo, escolhe a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Escolhei hoje a quem cultuareis. Josué 24:15. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7:15. Aqui você pode ver como a mente, a primeira parte do coração, instrui a volição. Saiba rejeitar o mal e escolher o bem. E também temos: quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Aqui a gente vê como a influência de Deus sobre a mente ocorre e mostra a vontade, qual é a escolha correta. Muito bom. E a autora também nos lembra aqui, pertinentemente, que a nossa vontade ela é corrompida e escravizada pelo pecado. Jesus foi o único homem com volição inteiramente, completamente, ao longo de toda a sua vida, que foi livre. Livre para escolher servir ao Pai em todas as circunstâncias, né? Mesmo depois que nós aceitamos a Cristo, a nossa velha natureza ainda tem dificuldade de escolher a vontade de Deus. Bom, então nós temos a mente, as afeições e a volição, as três partes do nosso coração. Essas três áreas ou partes, apesar de elas serem diferentes, elas trabalham juntas o tempo todo e é difícil distinguir entre elas. A mente mostra para as afeições qual é a fonte da felicidade. As afeições imaginam e desejam essa felicidade e aplicam o impulso necessário para despertar a sua volição, a sua vontade, para fazer uma escolha. Por exemplo, aqui em Hebreus 11, de 24 a 27, o autor fala dessas três partes do coração de Moisés e como elas interagem com a sua fé. E tem um comentário muito bonito sobre isso no livro também, que eu vou incluir aqui para o nosso estudo. Os versículos são: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário,
ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, como quem vê aquele que é invisível. Observe como a autora descreve, né, as 3 partes do coração de Moisés em relação à sua fé, nesse trecho. Sua mente considerou a afronta uma felicidade maior que os tesouros do Egito. As suas afeições ansiaram pela felicidade que sua mente considerou mais valiosa que os prazeres do pecado. Sua imaginação olhou adiante e viu a recompensa reservada para ele. Sua mente mostrou às suas afeições que essa recompensa lhe traria maior felicidade que qualquer coisa que o Egito podia oferecer. Moisés pensou, sentiu, desejou e agiu com base na crença de que sofrer afronta por Cristo lhe traria maior felicidade que os prazeres da casa do faraó. E por fim, sua volição foi tocada e ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então, pela graça de Deus, Moisés creu que humilhação e privação por amor à bondade de Deus eram melhores que uma vida de prazer e poder. E esse é o fim do nosso primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é a doença do nosso coração. Em Jeremias 17:9, nós vemos que o nosso coração é doente. O texto diz: o coração é enganoso e incurável. Então, ele não pode ser curado, né, de uma doença. O nosso coração é falso, ele é enganoso. Os caminhos do homem parecem corretos aos seus próprios olhos, mesmo quando eles levam à morte. E essa doença é hereditária, desde a queda com Adão. Nós temos alguns trechos também de versículos que falam sobre isso. Por exemplo, o Senhor viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Gênesis 6:5. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Salmo 51:5. O coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. Eclesiastes 9:3. Então nós teremos que lutar com esse problema, essa doença do nosso coração, a vida toda. Nós vamos ter dificuldades em amar e adorar a Deus de todo o nosso coração. Os crentes, mesmo recebendo um novo coração, nós continuamos a lutar com a nossa velha natureza. E todos os dias nós precisamos escolher quem nós vamos amar mais, Deus ou a nós mesmos e os deuses que nós criamos. E nós dependemos da graça de Deus para isso. Tem um trecho muito bonito aqui no livro sobre isso também. Só um momento. Aqui. Sem a graça de Deus, jamais o entenderemos, desejaremos ou escolheremos. Essa verdade se reflete na oração de Agostinho. Concede-me o que ordenas e ordena-me o que desejas. Não somos capazes de realizar esta nem qualquer outra mudança no coração por nossa própria conta. Precisamos de graça divina para ensinar nosso coração e incliná-lo e dirigi-lo para Deus. Portanto, sim, quando você, pela fé, apresenta seu coração a Deus para que Ele faça uma cirurgia, Deus, em sua graça, o leva a amá-lo mais, especialmente quando você dedica tempo a considerar quão profundamente Ele o ama e, como sempre, o perdoa. E Paulo nos dá um exemplo disso, lutando, pois ele também era pecador e justificado por Jesus, em Romanos 7, de 21 a 25. O texto diz: assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim.
como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo falando. E por que a luta contra o pecado é importante? A autora também nos descreve isso de uma forma muito clara, muito motivante. A luta contra o pecado em nosso coração é importante porque, por meio dela, descobrimos o preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou e aprendemos a ser gratos por sua obediência perfeita em nosso lugar. É nessa luta que aprendemos a confiar nele e desconfiar de nós mesmos, a odiar o pecado e amar a santidade, a cultivar a humildade e ansiar pelo céu. E em meio a tudo isso, descobrimos a alegria da gratidão e felicidade crescentes que só se desenvolvem quando amamos a Deus. E agora nós chegamos ao nosso terceiro ponto, que é que Deus conhece o nosso coração. Embora o nosso coração possa enganar a nós mesmos, ele não pode enganar a Deus. Deus conhece completamente os nossos corações. Temos alguns versículos também que demonstram isso. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. 1 Samuel 16, 7. O Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. 1 Crônicas 28, 9. Ele conhece os segredos do coração. Salmo 44, 21. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. Jeremias 17, 10. Mas o próprio Jesus sabia o que é o ser humano. João 2, 24, 25. Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Atos 1, 24. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Apocalipse 2, 23. Deus conhece o nosso anseio de amá-lo e Ele também conhece as nossas ilusões, nossas hipocrisias, nossa religiosidade falsa, nossa incredulidade, nossa autoconfiança, autoexaltação e quando desprezamos os outros. Mas Jesus disse em João 10,14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele nos conhece inteiramente e também nos ama inteiramente, todos que creem nele, apesar de como somos, pela sua graça. E o nosso quarto ponto, a palavra de Deus nos dá o diagnóstico do nosso coração. Nós não somos capazes de conhecer nosso coração sem a ajuda de Deus. E Ele nos deu uma ferramenta para isso, a sua palavra, a Bíblia, como está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Palavra de Deus. Então, ao ler, meditar e ouvir a pregação da palavra, nós podemos observar o nosso coração. Nós vamos nos desapontar e até mesmo nos chocar com aquilo que encontramos em nós mesmos. E nenhum outro livro comum, algum amigo ou um terapeuta pode fazer isso por você. Apenas a palavra de Deus. E Deus nos concedeu a palavra também para nos observarmos, nos conhecermos e com isso, através disso, aprendemos ao adorar de verdade. O livro tem uma explicação muito boa sobre isso que eu quero incluir aqui também. O autoconhecimento é o primeiro passo para o conhecimento de Deus. Precisamos enxergar nossa própria ignorância, fatuidade, penúria, fraqueza e também nossa depravação e corrupção antes de reconhecermos que a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena copiosidade de tudo que é bom, a pureza da justiça se encontram somente no Senhor. Daí, somos por nossos próprios males instigados à consideração das excelências de Deus, e não podemos aspirar seriamente a Ele antes que tenhamos começado a nos tornar
descontentes com nós mesmos. E nós não precisamos desanimar com isso. Deus vai nos mostrar tudo o que nós precisamos saber sobre os nossos corações, pois Ele nos conhece completamente e, mesmo assim, nos ama completamente pela sua graça em Jesus Cristo. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, e voltando à história de Raabe. Ela teve fé em Deus para abrigar os espias e também seguir suas instruções para ser salva. Ela tinha que prender um cordão vermelho na janela da sua casa, onde ela estaria abrigando a si mesma com a sua família. O cordão vermelho ali parece ser uma referência ao sangue nas portas das casas dos israelitas, que os protegeu da destruição no Egito. Agora, protegendo Raabe e a sua família da destruição em Jericó, do julgamento de Deus sobre aquela cidade. E da mesma forma, na luta contra o pecado e a idolatria, com a dificuldade em amar a Deus de todo o nosso coração e até mesmo com a nossa incredulidade, nós temos que nos lembrar do cordão vermelho, do sangue de Cristo em nosso coração de crentes. Pois Deus prometeu completar a sua obra no nosso coração e nos conduzir em segurança para o reino eterno dele, através de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse foi o nosso estudo. Eu espero que possa ser útil na sua caminhada cristã e da sua família. Que Deus te abençoe.